Shalom, paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos. Estou introduzindo esse pequeno estudo, Israel, o maior sinal do fim dos tempos. 7 partes. A primeira parte, o anelo de Israel pela paz. Segunda parte, Israel, o objetivo da profecia. Terceira parte, o antigo pecado de Israel. Quarta parte, uma nação santa de cristãos. Quinta parte, o clamor de Israel por um rei. Sexta parte, passo de Israel rumo à paz. E sétimo parte, o anticristo, o mestre do engano. Amém, meus queridos? Essa é apenas a introdução e virei com as 7 pontos aqui relacionados. Amém? Até mais, se assim Deus de Israel permitir. Shalom, paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos do canal Semeando a Palavra, programa Voz de Deus das Nações. Amados, eu quero vos passar aqui 7 pontos de que Israel é o maior grande sinal nos fins dos tempos. Então vamos começar. Primeiro, o anelo de Israel pela paz. Depois, segundo, Israel, o objetivo da profecia. Depois, terceiro, o antigo pecado de Israel. Quarto, uma nação santa de cristãos. Quinto, o clamor de Israel por um rei. Sexto, passo de Israel rumo à paz. E sétimo, o anticristo, o mestre do engano. Vamos ver se eu vou conseguir passar tudo aqui. Se não der, eu faço segunda parte ali. Então vamos ler o primeiro ponto, o anelo de Israel pela paz. Então me acompanhe aqui. Analisemos o desenvolvimento progressivo que está acontecendo e que conduzirá Israel a uma união com a nova ordem mundial, denominada pela Europa. Apesar dos constantes conflitos, vemos Israel procurando a paz com seus inimigos, não por terem adotado uma nova filosofia que se faz amar uns aos outros, mas pelo anseio e por uma paz negociada. Muitos em Israel estão fascinados com a possibilidade de viver uma paz com seus vizinhos árabes. Eles acham que essa paz realmente poderá ser alcançada. Mas a Bíblia, Sagradas Escrituras, nos diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Está bem enfatizado aqui na Sagrada Escritura, Quando eles pensam em paz, a Bíblia diz, quando andarem dizendo paz, segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto. Aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. 1 Tessalonicenses 5:3. E está sendo dessa forma, amados. Eles estão querendo a paz, mas na verdade, num piscar de olhos, haverá essa repentina, sobrevirá a vinda de Jesus, Nós estamos vendo aí, está próximo. Segundo ponto, de que sinal, que Israel, ele é um grande sinal, Israel, o objetivo da profecia. Eu vou ficar só com esses 2 pontos aqui, porque está muito grande aqui, amados. Israel, o objetivo da profecia. Fazemos bem em compreender que os sinais do final dos tempos, dados pelo Senhor, são especificamente direcionados a Israel. Quando Jesus explicou os eventos dos tempos finais a seus discípulos, juntamente com os sinais que aconteceriam antes de sua volta, ele endereçou essas palavras ao povo de Israel.
temos duas características muito claras mencionadas em Mateus 24 que identificam esse povo. Primeiro, então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Verso 16. Isto é uma referência geográfica e não diz respeito à Igreja de Jesus Cristo. Se vivemos nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa ou em outra parte do mundo, não somos conclamados a fugir para as montanhas da Judéia, pois as palavras foram dirigidas aos que estiverem na Judéia. Segundo, além disso, Jesus está mencionando um motivo de oração. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Mateus 24 e 20. O sábado foi dado apenas aos judeus. Lemos nas Sagradas Escrituras com relação ao sábado. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, a vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Êxodo 31. Portanto, Israel é a grande sinal dos tempos no fim para os gentios e para a igreja. Vou ficar por aqui porque ficou extenso e trarei os outros 3 pontos, tá certo, meus amados? Então fique com essa palavra, né, com esse vídeo e examine as escrituras, meus amados. Examine as escrituras e vejam sobre o que eu falei aqui, tá certo? Não fique só nas minhas palavras, mas examine as escrituras, tá bom? Eu trarei as outras 3, eu li 2 pontos, né? Que Israel é o maior sinal dos fins dos tempos, e nós estamos vendo que é. Aí depois eu vou entrar com o 3º e o 4º ponto. O 3º e o 4º ponto é o antigo pecado de Israel, e o 4º ponto, uma nação santa de cristãos. Analise bem isso aqui. Vocês pegam e olham por dentro das escrituras sagradas, tá certo? A paz de Cristo Jesus ficou muito extenso aqui e é muito ruim para estar postando, leva horas para chegar até aí. Então espero que esses 2 pontos primeiros aí, né, o anelo de Israel pela paz e Israel o objetivo da profecia, né, falando que Israel é o maior sinal dos fins dos tempos, possa abrir a sua visão espiritual e os seus ouvidos espirituais enquanto a respeito de Israel ser, né, Israel, ele é um grande sinal no final dos tempos. Nós vemos aí, amados, nós estamos vendo que Israel sempre será um grande sinal, e nós estamos vendo, né, o que anda acontecendo lá na cidade santa, em Jerusalém, né, as nações sempre contra Jerusalém, né, no caso, vem aquela palavra em Zacarias que fala que Jerusalém é um peso, né, e realmente, amados, é um peso. Então, eu deixo esse vídeo para sua meditação. Eu trarei os outros restantes, tá certo? Porque ficou muito extenso aqui. Então, fica aí, né, com essas palavras aí, a qual eu falei, de Israel ser o maior sinal dos fins dos tempos. É o que nós estamos vendo e contemplando nos dias atuais. Amém? Paz de Cristo Jesus. E ao próximo, segunda parte desse vídeo aqui, desse pequeno estudo. Amém? Paz de Cristo Jesus e até mais, se assim Deus de Israel nos permitir.